Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 371, na questão 767, e nós vamos repetir novamente a pergunta de Kardec. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, né? Então nós sabemos, né, que esse insulamento é essa solidão, essa penumbra que muitos seres hoje em dia, no ano de 2021, né, a gente tem que deixar registrado a data, porque senão em 2050 a pessoa está ouvindo a mesma coisa. Então, muitas pessoas sofrem desse insulamento, que significa essa solidão, essa penumbra, essa solidão profunda. As pessoas que vivem ali naquela penumbra, naquela solidão, vive sozinho. Aquelas pessoas assim que não consegue se relacionar com a sociedade, né? Ela não consegue assim ter uma vida social assim correspondente com o padrão da sociedade, né? Ela não consegue assim cumprir os deveres mediante os compromissos sociais, né, que a sociedade impõe, as leis impõem. Então, ela não consegue se relacionar com ninguém. Ela vive totalmente assim na penumbra, na solidão, sabe? E não adianta você querer forçar, porque aquilo ali faz parte da evolução do eu daquele indivíduo, daquele ser, né? daquele ser em processo de evolução, que está relacionado. Por isso que no início, no outro vídeo, tivemos a oportunidade de dizer que isso é relativo, é complexo, porque só mesmo os arquitetos siderais, Deus, Jesus, é que conhece os arquétipos, né, os registros daqueles seres, para saber realmente o que aconteceu com aqueles seres em vidas passadas. Esse comportamento, essas atitudes, só Deus, Jesus mesmo e os engenheiros siderais é que sabem, porque eles têm acesso aos arquivos, aos registros desses seres e de muitos outros também, né? Então, porque você observa, não deixa de ser assim um transtorno, não deixa de ser assim situações mal resolvidas em vidas passadas.
entendeu? Por isso essas pessoas não conseguem assim se relacionar com a sociedade, não conseguem se relacionar assim com muitas pessoas, né, com uma coletividade. Essas pessoas, enfim, elas nascem, elas vivem na Terra como se estivesse trancafiada num casulo de ostra ou de borboleta, no casulo. Então elas ali trancafiadas, elas não conseguem se relacionar com parentes, com amigos, elas, enfim, elas não têm assim, elas não conseguem enxergar, você entendeu? Elas não conseguem entender, compreender as outras pessoas. Por quê? Porque algo elas fizeram que ficou marcado, que marcou demais, que as bloqueou. Observa para você ver. Essas pessoas que vivem na penumbra, né? Que vivem nesse isolamento, nesse retraimento, nesta névoa, entendeu? Que são sinônimos. Você pode observar, é um estado assim, não só é um estado de perturbação, de conflito íntimo, entendeu? Como também é um comportamento assim de egoísmo e de orgulho. Pode observar. Porque só o fato de viver assim nesse crepúsculo, nesse insulamento, nessa névoa, você entendeu? Nesse retraimento, nessa solidão, de não conseguir se relacionar com amigos, familiares, com a sociedade, só dela possuir esse padrão de comportamento, você entendeu? Isso já é um orgulho, já é um egoísmo, é um estado de perturbação, é um estado de conflito, é uma auto-obsessão. Sabe o que seria no esmiuçamento aqui a auto-obsessão? A própria pessoa auto-obsidiando. Por exemplo, o meu eu, auto me obsidiando. Eu mesmo posso ser o meu obsessor. Você entendeu? Eu mesmo posso me obsidiar. Desde o momento que eu cometo infringimentos, aliás, desde o momento que eu assim ajo ilegalmente aos princípios das leis divinas, a partir do momento que eu cometo algum delito perante a justiça divina, fica registrado no meu inconsciente, no meu subconsciente profundo, meus arquétipos, meus registros, fica registrado lá. E aquilo ali me leva a um estado assim de perturbação, onde automaticamente eu mesmo 24 horas procuro me punir. Isso é uma autopunição. Entendeu? Vamos dizer não.
esse estado de insulamento, esse conflito, essas pessoas que vivem nestas condições, ela se encontra, você entendeu? Num dos quadros de autismo. Ela é um autista, é autista, né? É um autismo. Ah, mas o autista é completamente diferente. Não, é um quadro que eu disse. Vamos dizer que os maus comportamentos, as más atitudes, o infringimento das leis divinas, desde lá do princípio, você entendeu? Desde quando ela começou a raciocinar, desde quando ela começou a... desde quando ela começou assim, a conquistar certos atributos e que começou a usar mal aqueles atributos. Então, conquistou a inteligência, né? Porque tudo foi conquista. Deus não deu nada. Você acha que Deus deu a inteligência a nós? Deus não deu a inteligência, não. Nós é que fomos trilhando e conquistando tudo. Nós conquistamos a fala, a visão, a audição, o tato, o paladar, né? O sexo, e todos os outros instintos nós conquistamos. Então, o mau uso de todos esses atributos caracteriza suicídio. E ao cometer esse suicídio, a pessoa retrai o eu. O eu retrai. Então ele se tranca. Ele se tranca nele mesmo. Então ele fica assim, de uma forma assim, retraída, naquela solidão interna. Então isso caracteriza suicídio. Infringir as leis do Criador é um suicídio. Aí, o suicídio não deixa o indivíduo em determinadas situações de vir, através das reencarnações, não deixa de retornar ao corpo físico sequelado, com alguma sequela, onde uns são considerados autistas. Mas o autismo, ele tem vários níveis. Então, aqueles que vivem ali com a família, aquele autista que vive totalmente o seu mundo à parte, junto com a família, aquilo ali é um isolamento, aquilo ali é uma solidão, aquilo ali é um estado de egoísmo, é um estado de penumbra, é um estado de orgulho, é um estado de egoísmo, é um transtorno. Só que em reencarnações e mais reencarnações, reencarnações e mais reencarnações, aquele ser vai melhorando. Então, aquele autista, ele dependia 100% dos pais para tudo. E existe aqueles autistas que eles já conseguem viver sozinho, entendeu? Eles não conseguem se relacionar com os pais, com os irmãos, eles não conseguem se relacionar com a sociedade, eles não conseguem se relacionar com amigos.
Isso aí é autismo. Isso aí é ser autista. Isso aí, esse quadro é um quadro de transtorno. É um quadro de auto-obsessão. E por que não também um quadro de obsessão, de autopunição? Você entendeu? São vários quadros. Isso é uma perturbação. Isso aí é porque durante toda a trajetória evolutiva, na maioria das vezes, agiu assim. O ser não foi correto. Infringiu as leis do Criador ao ponto dele mesmo auto se retrair, entendeu? Dele se trancar dentro dele mesmo. Então isso aí é um tipo de orgulho. Ainda mais aquelas pessoas que em certas encarnações passadas foram importantes, foram seres importantes, e que depois que desencarna, fica sabendo que tudo aquilo que cometeu foi atos pecaminosos, vamos usar esse termo assim. Ele entra num estado de choque tão grande que ele se fecha. Ele se fecha para o mundo e ele consegue, na verdade ele não consegue viver nem o mundo dele. Por quê? Porque ele carrega, no mundo dele, ele carrega vários tipos de síndromes, de pânicos, de perturbações, entendeu? Perturbações assim, das trevas, perturbações de obsessores exteriores, perturbações dos obsessores internos, obsessores dos próprios atos cometidos em vidas passadas. Então, olha só para você ver. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? Resposta: sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para progresso, auxiliando-se mutuamente. Só que esses seres não conseguem. Eles não conseguem buscar a sociedade. Eles não conseguem, assim, com certa facilidade, entender a necessidade do auxílio mutuamente. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem compreender que se eles agem dessa forma aqui, como os bons espíritos acabaram de relatar a Kardec, de responder a Kardec, automaticamente eles vão se melhorando, porque aí já não depende, nessa situação, não depende de ninguém, a não ser do próprio indivíduo. Do próprio indivíduo. Porque é algo que ele fez e é algo que, para ser removido, demolido dele, dissolvido do seu eu, tem que partir dele também. Porque ninguém consegue remover sujeira, detritos
que encontra-se no interior do eu dessas pessoas, a não ser ele mesmo. E como que ele remove esses detritos? Se enquadrando, olha assim, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade. Então, eles têm que buscar a sociedade devagarinho, mas tem que buscar. E todos devem concorrer para o progresso. Eles têm que entender. Mas depende deles, não adianta você dizer, olha, você tem que buscar a sociedade. Olha, você deve concorrer para o progresso. E automaticamente você concorrendo para o progresso, você entendeu? Você crescendo, você se melhorando, você se auxilia e automaticamente auxilia mutuamente a humanidade. Uns necessita dos outros. Ninguém consegue viver num insulamento, numa penumbra, você entendeu? Excluso 100%, sem a ajuda do outro. A pessoa consegue viver afastado da sociedade, mas dependendo da sociedade. Ele pode viver afastado da sociedade, naqueles comportamentos, naquelas atitudes, sabe? Que é um processo da evolução. Só com o tempo mesmo, mas isso requer-se milhões de reencarnações, muita luta, muito trabalho, muita persistência no bem, é que a pessoa consegue, aquele espírito, aquela alma, consegue, entendeu? Porque esse estado, ele não é tanto esse estado, a vida social, e tanto também a natureza, ela não é perpétua. Isso aí é um estado que o eu nele se encontra ali na evolução. Então nós temos que entender que todos esses que vivem neste insulamento, nessa solidão, como se diz, nessa névoa, nesse crepúsculo, são seres orgulhosos, são seres egoístas, são seres obsidiados por segundos e terceiros e por eles mesmos, são seres assim letárgicos, são seres assim epilépticos, encontram-se num quadro desses, nesse retardo de consciência pesada. Por isso, eles se trancaram dentro de si. Mediante o que cometeram, a consciência doeu tanto, a consciência os acusou tanto, foi Deus que o acusou, não, ele mesmo. A consciência o acusou tanto que eles se trancaram. Aí aquilo ali é tido como um suicídio, é tido como pânico, é tido como vários tipos de transtorno.
Por isso ele não consegue se relacionar com a sociedade, com a família, entendeu? São seres assim, apáticos, sabe? Vive naquele mundo. Só que aquele mundo de exclusão caracteriza orgulho, caracteriza egoísmo. Significa que aquele ser ali, ele ainda se encontra retraído pela consciência de culpa pesada dos maus atos cometidos em existências passadas. E também nos reinos os quais por ele estagiou, né, e cometeu lá os seus delitos. Então, olha só para você ver. Agora, isso que eu estou dizendo aqui é só uma pinceladazinha. É só uma pincelada, gente, que não tem como tratar 100% de um processo complexo, relativo, quando nós sabemos que cada caso é um caso, e isso é muito particular, é muito íntimo de cada ser que se encontra em processo de evolução, não é verdade? Mas vamos para o próximo.